Tudo bem, pessoal? Paz reverencial. Gente, vamos traçar um paralelo de enganos que vem acontecendo com o homem físico. Essa confusão que ele faz de o que é objetivo e o que é subjetivo. De ponto de vista cósmico, geral, integral, não existe uma subjetividade em uma parte e uma objetividade em outra. Tudo é objetivo. Tudo está andando ou voltando para uma mesma causa. No meio desse trânsito, há o que a gente vai chamar de efeito, ok? Que seria o defeito. Inclusive, um conceito de separar extrafisicalidade de fisicalidade. Não são diferentes. Em que ponto? Vamos ser específicos para definitivamente. Vocês, quando ouviram um irmão falando dessas coisas que não são tangíveis aqui apenas, que isso não é algo subjetivo porque não está numa ciência, uma ciência acadêmica, não está exposta numa religião, até mesmo porque eles não compreendendo, eles não podem expor claramente. O que é despertar? Despertar pela manhã, você desperta, você vê o mundo que você conhece. Então, quer dizer, você se liga àquela realidade. Despertar é despertar em todos os aspectos. Não é numa escola de iniciação, não é num batismo, numa religião, numa ritualística. É algo em você. Você começa a entender a visão da vida. O único olho é aqui. Inclusive que é um conceito, né, assim, muito que algumas escolas, até as religiões, afastam a divindade. Por exemplo, o conceito de intraterrenos, extraterrenos, que são evoluções fora da Terra, senão seria um desperdício de matéria-prima da mãe natura. Isso não está separado do conceito de existir fisicamente. Vou explicar por quê. Então o nome do vídeo será: qual a diferença entre fisicalidade e extrafisicalidade? No ponto de vista sistêmico ou esquêmico, uma organização sistêmica ou esquêmica, muito pouca diferença vai se ver. Por exemplo, o que não veremos nisso que se chama de extrafisicalidade foi colocado como subjetivo. Força gravitacional. Força gravitacional se compara, e é em síntese a mesma coisa, que força elemental. Tem a baixa. Quanto menos frequência atômica, mais você consegue atrair algo. Então, quer dizer, isso é a coesão, a fisicalidade. Átomos se atraem porque eles estão pouco movimento. Por exemplo, você não consegue abraçar alguém correndo. Você tem que parar, daí você acolhe. Ok? Aproxima de você. Correndo você afasta. Por isso que extrafisicalidade é expansão. As coisas estão mais afastadas, dá uma sensação de liberdade. O que? Estrutural. Então, num ponto de vista de comparação, extrafisicalidade vai ter muita coisa em comum com a fisicalidade. Direções: alto, meio e baixo, grande e pequeno. Essas comparações dentro do tudo é mental, não é apenas de cérebro, nem só de mente humana. Então, numa sistemática, numa esquemática de funcionamento, tecnicamente não há muita diferença entre fisicalidade e extrafisicalidade. Que estamos fadados à educação, educar, dar leite às crianças, aos inocentes, que somos nós, o físico, se tornamos aqui inocentes, sem ciência dentro, porque a gente filtra. Aqueles um pouquinho mais, né, que tomaram o poder temporal entre a massa, eles, por não também
compreender isso, eles nos nivelam para que a gente, né, fique normais como eles. Só que é anormal você ver alguma coisa separada. Isso também é, vamos dizer, uma cisão cósmica, é quase um racismo. É um patriotismo nacionalismo. Você achar que alguma coisa, né, merece mais importância que outra. Seria como dizer assim: na Antártica é muito frio. Naqueles planetas, né, que a gente acha que é desabitado, porque fisicamente não se constata vida, ou melhor, existência, porque vida é a base, é antes, é como a consciência e a experiência chamada existência. São coisas distintas, mas que são uma reflexo da outra. Tá? Movimentação externa é experiência e vida, que é algo que sustenta. Então seria como dizer, na Antártida não há vida, é muito frio, é impossível viver lá. Você descarta isso como possibilidade objetiva. Ou dizer que no deserto não há vida. Perdão que faz parte as tosses sempre. Que não há lá, né? Não pode que haja água no deserto, não pode que haja um broto, né? Uma vida móvel, tipo um inseto. Isso é mentira. É tornar subjetivo algo que é óbvio. No deserto existe escorpião, existe serpente, existe pássaro sobrevoando, existe nuvens, existe sim chuvas, não só sol. Se acreditar que no deserto só existe sol que queima tudo e que é impossível, então o islamita, o árabe, né, o nômade, não poderia existir. Só que eles existem. Você sabe que eles vivem. Onde é que ele vive? Aonde você acha que é inóspito. Que não é possível haver vida, né, existir num ambiente desse. É, para quem está adaptado com aquela realidade. Na Antártida e em planetas você pode encontrar bactérias, né, micro-organismos que estão adaptados àquilo, vieram com essa função. Como as suas células estão adaptadas para você, recebe toda a carga de energia emocional e mental e são até prejudicadas, se sacrificam. E, no entanto, elas não saem por aí. Suas células não fogem de você. Com os aspectos psíquicos que você somatiza nessas células. São vivas e têm uma certa inteligência. Então, inteligência não é a mesma coisa que consciência. Inteligência são graus de consciência. Não confunda, eu sou inteligente, eu sou consciente. Isso é subjetivo. Não é objetivo. Porque você não está objetivando com uma coisa, não é outra. Mas na questão da extrafisicalidade e fisicalidade, é o que funciona como a visão que a gente tem de certos lugares que a gente acha inóspitos na Terra ou em qualquer parte do universo físico. Pode sim existir tipos de bactérias, micro-organismos em planetas muito quentes ou muito frios. Tanto é que já encontramos cientificamente um tipo de micro-organismo que pode existir nos geysers, nas bocas de geysers, em torno do bocal e suportar temperaturas extremas de calor. Como também tem bactérias, né, que conseguem viver dentro do gelo. O urso polar, o pinguim, vivem no gelo. Então, é essa visão deturpada que nós temos do conhecimento, como sempre, por isso que a gente mitifica. Porque como na carência da gente não compreender, a gente tem que colocar, vamos dizer, pinceladas naquilo que já está pintado. E muitas vezes a cor fica feia, que é o quê? O conceito. Também para comparar fisicalidade e extrafisicalidade, vamos comparar que o mundo da bactéria de bidimensional, duas dimensões, só vai para frente e para trás, e ela é plana, a planolândia de Carl Sagan. A diferença entre o mundo dela, a perspectiva dela, é que ela acha que duas dimensões são objetivas. Ela, quando ela te agrava
ela entra no teu sistema, é como a toxina. A toxina, ela não tem problema quando ela está externada de você. Entrou é corpo estranho, ela vai prejudicar um sistema. Para a bactéria, você não existe. Você que é mais, ó, graus de consciência um pouco maior, então quer dizer, a inteligência são graus de consciência, você enxerga a bactéria através de um dispositivo que foi elaborado para entrar em contato com isso. Nós temos para extrafisicalidade os chakras e os veículos já, né, separados, mas que se acelerar ou desacelerar, eles se tornam esse aqui ou esse aqui se torna aqueles lá. Mas é difícil ainda tu fazer, porque nós estamos experimentando a cisão cósmica, graduações, que seriam graus de inteligência, que são, na verdade, graus de consciência. Estamos experimentando aqui no corpo físico um grau de inteligência muito baixo, por isso que te não dá no tranco, ainda dói, cristalizamos sofrimento que não é dessa graduação. Mas o que é o sofrimento, por exemplo, para te ver dentro da esquemática e sistemática? Sofrimento é um tipo de dor física, só que é de alma. Então se vê vamos dizer, esses conceitos em toda parte da quarta coisa, de cima, de baixo para cima, para baixo. É muito parecido. Plano mental, inferior, astral, etérico e físico. Eles são parecidos, são parentes, né? Os irmãos mais novos. E os mais velhos seriam lá pai, mãe e o vovô, vamos dizer, tríade. Você vê a bactéria, vamos dizer que se for comparar com dimensão, a dimensão da bactéria, do micro-organismo, não é a mesma sua, mesmo no físico. Ele não lhe vê. Então você aqui, por isso que dizem que a gente somos bactérias conscienciais. A gente não vê nada e vai adoecendo tudo. Aquele conceito, nem o inferno era inferno antes da chegada do homem. O homem é uma bactéria, adoece os ambientes, destrói o planeta, ele não vê, o planeta ainda está girando, está tudo ok. Não estamos agravando, está fazendo tanto mal, não somos tão maus. A gente não enxerga esse eu inferior, que ele é, vamos dizer assim, um reflexo de Deus, mas perdeu memória. Ele se esquece que ele não é Deus, mas também que ele não é nada. Ele nem não é um nada e nem é um tudo. Então a bactéria, ela não te vê, ela te destrói. Ela está na dimensão dela, acha que é objetivo. E tu acha que é objetivo, tu acima da bactéria. Só que a bactéria é um tipo de inteligência inferior à tua. Mas tudo é inteligência, vem tudo de um primeiro momento chamado consciência. Que vai se desmembrando, quanto mais distante da fonte dela, mais esquecimento. Ok? Você, contraindo a bactéria, é como se fosse o ambiente cósmico, a extrafisicalidade, recebendo você, que tem partes físicas, vem e você vira vítima. O ambiente vira vítima doente. Essa é a única diferença entre o ambiente, o cósmico e o ente, aquele que é móvel. Porque o universo em si, ele se expande, mas ele só sustenta, ele é vida. A existência é aquilo que está ali para moldar a vida. Ok? Então, extrafisicalidade, ainda há sistema, por exemplo, de absorção. Aqui você precisa de muito mais componentes dentro desse sistema de trocas, de absorver. Você precisa de alimentos sólidos, você precisa de sono, você precisa de substância líquida. Todos os estados da matéria que são sintetizados aqui nesse físico, que cristalizou todos e ficou preso, né? Vamos dizer, o cárcere de todas as possibilidades estão aqui, para você experimentar, né, cada coisa, tudo junto ou separado na mesma hora. Então esse sistema de trocas, de absorção vai ser só que, por exemplo, na extrafisicalidade, no astral, você só precisa de luz astral. Luz astral é Kundalini pura. Plano de Kundalini, plano de visão, plano de fogo. Você precisa de fogo. Aqui você precisa de fogo, de água, de terra, e de Akasha, que é o prana. Que na verdade cápsulas de Akasha trazem dentro o prana. Não são a mesma coisa, porque prana ainda é uma graduação acima do Akasha. Olha que o Akasha é elevado, é quinta. O prana já é amor cósmico, já é sexta dimensão. Vem tudo junto, você não vê. Se quebra
como as nossas enzimas, no caso da fisicalidade que a gente acha objetivo, se quebra em nós, entra nos poros pelo raio solar. O raio solar ele só empurra o prana, ele não traz o prana. Porque o raio solar ainda está acima até do prana. Né? É o primeiro momento. E esse sol tem 7 corpos. A gente acha que é só aquele ali. A gente tem 7 corpos, a gente acha que é só isso aqui. É assim que a gente objetiva o subjetivo. Aí vem a psicanálise. Muito útil, mas teve que pegar, colocar isso aqui de objetivo e deixar lá a extrafiscalidade como subjetiva. Sabe por quê? Porque os estúpidos aqui estão ficando tudo idiotados com a questão da fé e da crença. Nós estávamos vivendo muito lá sem compreender, sem estar vendo nada. Né? Dorme, não sabe o que acontece, morre, não sabe o que acontece, mas tem uma fé. Começa a fantasiar. Aí sim a imaginação. Imagem ativa em ação, mas como devaneio e não como objetividade, perdão, objeção não. Ok? Imagem em ação real, a imagem que existe realmente e você, né, se transportar nela. Não é isso que acontece, é uma imagem fake, é um fantasma, um holograma, que é o que a gente faz com o cérebro. Então, absorção existe, existe direção. O que não existe na extrafisicalidade que tem aqui? Antes vou dizer o que existe, que tem aqui, que é a morte. Lá é solve coagula. Aqui também é solve coagula. Seu corpo ele não morre, ele se dissolve. Solve no nascimento, dissolve, né? Solve, não, coagula no nascimento e dissolve no fenômeno da morte. Na extrafisicalidade acontece esse processo também, só que daí como não é o fator tempo como aqui, o tempo vai se... a frequência vai aumentando atômica e nisso o tempo diminui. Mesma coisa, você pega o carro a 250 por hora, não sei como você sobreviveria, você chega mais rápido. Com as pernas a 4 km perna por hora, você vai demorar mais, então você produz mais contagem de tempo para se deslocar de um ponto a outro. 250 por hora num veículo, o tempo parece que não existe. Você chegou lá. Nesses planos, a questão mental e emocional, você sente, pum, você está lá. Você pensa, pum, na velocidade de um pensamento. Mais rápido que o piscar de olhos, e até mais rápido com a velocidade da luz. O tempo não existe, então a gente pensa assim. Como a gente é viciado em contar o tempo, lá não tem tempo, então quer dizer, não é objetivo, não se faz nada, só fica se esperando. Não fica se esperando. Tem vida urbana, tem cotidiano, tem planejamento, tem dia e noite, dependendo dos planos, esse quaternário, mente, emoção, a vitalidade e aqui, plano de ação, existe conceito de noite e dia, porque os tattvas têm sempre polos, né? Feminino e masculino, na polaridade tudo é isso, e nós estamos vivendo dentro da polaridade em corpo e alma. Vai ter jogos de escuro, luz, frio, calor, porque é polaridade, gente, a experimentação de todas as coisas o momento todo. Chega lá na tríade, aí você chega lá no ambiente espacial, daí já não existe esses conceitos de extrafisicalidade ou fisicalidade, porque ali é o útero da fisicalidade e da extrafisicalidade que a gente conceitua. Ok? Então, o que existe ainda? Na extrafisicalidade, essa média, tanto é que a gente está chamando ainda de fisicalidade, porque tem ainda algum tipo de matéria, só não é como essa aqui coesa, que tu não penetra, que dói, que tu não transpõe. Os planos da alma, por exemplo, você transpõe. Com a própria alma, você atravessa uma alma, sente aquele frio. Aqui também te sente, sabe quando você sente aquele arrepio no pescoço, que senti um frio, senti uma sensação, um zumbido na cabeça, no ouvido. Passou um veículo astral lá onde está, só que você ainda está dentro do corpo, mas ele ainda está lá no astral, ele ainda está lá no mental, caso um corpo mental. Atravessa um e outro porque lá é campo unificado. Por quê? É todos um já. Não é uma alma separada da outra e um não penetra no outro. Ele consegue passar. Ok? Não é uma possessão porque você não pode ficar dentro.
mas você atravessa o dentro. E aqui você não consegue, o fenômeno da possessão tem que empurrar que é o veículo etérico, que tem os chakras acabam bombeando, empurrando, ok? Como se fosse uma carga positiva, ele empurra, ele dá choque, empurra, então ninguém consegue entrar dentro de um corpo se tiver uma outra alma. Pode encostar, o conceito africanista espírita de encosto. Encosta e osmoticamente passa uma influência. Mas é tudo graus de fisicalidade entre corpo e alma, ok? Mas nós temos que entender definitivamente que isso não é místico, que não é diferença. Ainda existe o conceito de corpos na extrafisicalidade, você ainda é um ser. Por exemplo, eu sou o Alex Ribeiro aqui, me deram esse nome código, um rótulo para definir o produto. Na alma, enquanto eu estiver com o cordão de prata ligado ao etérico, não é esse corpo aqui, ou na cabeça, os mais espiritualistas, nas costas ligando com isso aqui, o cardíaco, os mais racionais, e lá embaixo os mais instintivos, né? No último sim, nós temos uma réplica disso, só que é um corpo oco, não tem órgãos, mas ele tem a forma externa, exoesqueleto desse corpo aqui, que deu a forma. Mesma coisa quando você agora na Páscoa fez ovinhos de Páscoa. A forma, ela não tem chocolate, ela tem só o formato, o molde, a formatação. Você coloca a substância, retira o ovo. Então quer dizer, o ovo é esse corpo físico. A forma onde você fez o chocolate é o veículo astral e mental. Ok? Para a gente definitivamente parar com o tabu, esse negócio de medo, então você tem que ter medo daqui também, porque aqui também tem corpos que se agridem, a guerra, a leis, e quanto mais leis, mais o indivíduo não se mexe. Por exemplo, quanta coisa você deixa de fazer de bem por causa da burocracia? Por que mais gente não faz mal, vamos dizer, os malzinhos? Tem um monte de gente que é má, por isso que eu digo, tem muita bondade nos maus e muita maldade nos bonzinhos. Porque às vezes o bonzinho quer fazer um pouquinho de mal, mas tem a lei, muita lei. É lei para tudo. Você quer andar um pouquinho mais rápido para chegar na praia, não dá porque tem uma placa, que tem um aviso, tem uma constituição, tem uma barreira, tem olhos te observando. Então quanto mais isso, menos livre você é. Ainda bem, que senão você faria o tal do mal, que é conceitual, porque ele não está em lugar nenhum, ele só está no homem. Né? Porque nenhuma coisa na natureza... A diferença entre você físico e as coisas extrafísicas, as inteligências estão lá, e quanto mais perto da fonte em frequência, mais memória, eles têm livre-arbítrio mesmo, porque daí eles se acham seguros para exercer a liberdade. Nós temos que ficar confinados mesmo, seguindo lei, confinadinho, né? Paralisado dentro de casa, fechar a casa, fechar o carro, né? Ser politicamente correto, se comportar, falar bonito, não sei o que, educação, ir para a escola, casar, fazer tudo certinho, conforme a Constituição, que é um desmembramento, um derivado da grande lei. E aqui capilarizou em muitas leis, sendo que a lei é única. A lei é única. Sabe qual é a lei única, que é o sentido da vida? Viver, em todos os seus aspectos. Expressão, retenção, movimentação, descanso, acordar, trabalhar, dormir, envelhecer, morrer, adoecer sem sofrer, que daí você está o quê? Cristalizando algo sutil. É só isso que é subjetivo, entendeu? É a arbitragem daquele que não tem arbítrio, que é esse ser aqui. Não que você não tenha. Lá onde é a sua origem, que já não é mais conceito de fisicalidade ou extrafisicalidade, é o seio disso tudo, vamos dizer, o útero disso tudo, o ambiente, não ente. Lá sim você, né, entenderá, vendo de cima em frequência, como um satélite consegue ver o assaltante correndo, fugindo, as câmeras de segurança lá em cima, e ele não vê porque o azul da caixa não mostra, e nem à noite vai aparecer o satélite. É onde você tem livre-arbítrio e você realmente vê.
e querem colocar o livre-arbítrio aqui. Se o livre-arbítrio fosse aqui, não ia funcionar, porque a resistência matérica é muita coesão, muita proximidade atômica de partículas. E como estamos filtrados longe da fonte, não seria seguro você ser livre demais. Por isso que todo mundo vai ser encarcerado quando faz um crime. E quando você vai tentar até fazer o bem, vai ter a burocracia em cima. Você vai pagar caro por uma coisa que, né, era para ser óbvia. Né? Eu só quero doar, eu não quero roubar, eu não quero tirar de ninguém, eu não quero modificar nada, eu só quero melhorar. Então, o plano subjetivo é aqui, não lá, onde você pensa que é fantasma, é pro futuro, é morte. Gente, tem fantasmas aqui, tem amanazas aqui. Tem gente que entra dentro da tua casa e te mutila, te trucida. Mas o demônio os demônios estão aqui também. Os anjos estão aqui, os anjos estão lá, passa pelo astral sim, vem até aqui. O que são esses mestres? São anjos encapsulados, e você é outro, né, que jamais vê que é mestre de si mesmo. Aí você fica achando que o Deus está lá na extrafisicalidade, que o anjo está lá, que o elemental está tudo em ti. Então, não existe de subjetivo e objetivo nesse aspecto. Só é. Quando você entender que tudo é o que é e tudo é como aqui, como é lá, aí sim, mas você tem que realmente entender isso. Como é acima e abaixo. Aí você ainda divide plano da alma, diz que é inútil, que não deve ter acesso, com arquivos da natureza e quer entender a vida, fazendo constelação familiar linear. Tudo bem, você pode fazer para entender essa familhinha aqui, encapsulada. Mas a família cósmica está lá naquilo que você chama de extrafisicalidade, que tão pouco é diferente daqui. Só com alguns aspectos esquemáticos, sistemáticos, a organização de como as coisas, né, se tem relacionamento, se interagem, é que muda um pouco, mas não muito. Sempre é movimentação estática, alto, baixo, frio, calor, tem isso tudo. Tudo na fisicalidade e nesta fisicalidade. Só que não podemos fazer que nem o exemplo que eu dei. A Antártida é inóspita, não dá para ninguém. Tem cientista, inclusive fizemos um vídeo que o Celso Maia fala do cientista lá, consegue viver muito bem. Quantos graus? Noruega, né, Europa, os altos, né, perto do Polo Norte, existe o esquimó, existe de tudo. Só você acha que não, porque você não está adaptado àquele ambiente. Então você acha assim, deve ser um lugar muito ruim. É assim que a gente vai criando crenças de lugares, de estados. E sendo que extrafisicalidade e fisicalidade é apenas estados de matéria. Graus de inteligência dentro de toda uma consciência, que é uma em várias. Paz reverencial a todos.